Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que sempre traz personalidades aqui muito interessantes para que você conheça do ramo dos eventos. Você que me acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais de todo o trabalho fantástico realizado nesse mesmo espaço? Acesse esse Instagram que está aqui na sua tela e você vai conhecer todos os meus colegas que também ocupam esse espaço com muita maestria. E no programa de hoje eu tenho a alegria de receber 3 mulheres de muito talento, cada uma em sua área, que eu tenho certeza, se você não conhece, eu duvido, você vai ficar muito encantado. Aqui ao meu lado, você já observa na tela, minha amiga chefe Karen Bressan. Bem-vinda, Karen. Olá, João. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa carreira. Vai ser bem legal. Eu tenho certeza absoluta, a Karen tem uma carreira de se aplaudir em pé. Já vou querer saber dela. Do lado de lá, ela, gente, que tem voz, que tem talento, ela é professora. Eu tô falando da minha amiga Raquel Rocha. Bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite também. E vamos aí colocar música nesse ambiente. Em tudo, eu digo, Raquel, quando tem música, transforma a nossa vida. Com certeza. Né? Salvou a gente na pandemia. Com certeza, né? Verdade. Nos eventos é o que dá graça, então tô muito curioso para saber a sua trajetória. Ao lado dela, ela que dá um novo visual para quem quiser, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas maduras. Ela é maquiadora, minha amiga Luana Florencio, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, João. É um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho do que eu faço há tantos anos aí. E que tá no seu sangue, né? O seu pai é do ramo dos eventos, né, Lu? Minha mãe também, minha avó também, a família toda. A árvore genealógica toda. A gente olha pra ela e vê a árvore genealógica dela. Sim. Muito bem, fiquei muito à vontade. Muito obrigada. Karen, vou começar por você. Como é que você começa no ramo da gastronomia? Bom, eu falo que acho que eu já nasci com essa vertente, né? Com esse barulhinho na cabeça de gastronomia. Eu me lembro, assim, de infância, que as minhas brincadeiras já eram estar na horta de casa, já brincando com as panelinhas, fogãozinho, enfim, né? Vendo o que minha mãe estava fazendo na cozinha, tentando ajudá-la. Adorava ver minhas tias cozinhando. Então, sempre já teve isso já de família, de infância. E é até engraçado porque hoje as pessoas pensam, por causa de programas de TV, de chefes famosos, isso e aquilo. Não, eu fui trabalhar com isso muito antes de ser moda. Outra época. Hoje gastronomia é moda, com os realities, enfim, né? Eu fui muito antes disso a estudar. E eu fui estudar gastronomia porque eu comecei a trabalhar, como muita gente começa a trabalhar em casa, fazendo doces para eventos, encomendas, enfim. E me bati alguma coisa assim, não, eu quero ser a minha profissão. Mas eu quero estudar isso, eu quero entender, me incomodava o não entender os porquês. O porquê que o bolo não cresce, o porquê que o bolo murcha, o porquê queima, o porquê isso, porque aquilo, isso me incomodava de não saber os porquês. Sabe porque Deus quis? Sei. Não é porque Deus quis. Isso não te confortava. Isso, Ô, Karen, e isso foi sempre muito claro pra você? Você nunca quis outra carreira? Eu estudei algumas outras coisas, embasado no início de carreira, que eu comecei a trabalhar com meu pai na área administrativa. Então, eu estudei um pouquinho de comércio exterior, RH, administração. Trabalhei um pouco com ele, alguns anos com ele, com isso. Mas, assim, eu ia pro escritório, mas levava um doce pra todo mundo. Entendi. Na hora do intervalo, Karen, faz um bolo pra gente. Sempre traz alguma coisa. Então, sempre, né? Aquele bichinho falando, vai pra cozinha, enfim. E resolvi estudar, né? Eu comecei com cursos básicos, fiz SESI, muitos, a Isa, inclusive tem gente que pergunta se eu... Um beijo pra Isa. Verdade, tem gente que perguntou se eu sou filha da Isa, de tanto que eu fiz SESI, enfim, com certeza, amo a Isa. Assim, foi um dos primeiros cursos que eu comecei a aprender um pouco mais. Mas, assim, os cursos, apesar de muito embasamento eu tive com ela, mas eu aprendi receitas. Tá. Mas ainda faltava aquela questão, a técnica. O porquê que eu tô fazendo isso, até onde eu posso ir. E quando começou a ser um pouco mais disseminado a gastronomia no Brasil, que antes era só cursos fora. Eu falei, não, é isso que eu quero estudar. E ainda meus pais me falavam, mas isso é curso para rico. A gente não tem dinheiro para pagar. Eu falei, não, de alguma forma eu vou. E daí começou projetos, enfim, que tinham descontos e tinham acessibilidade. E daí eu batalhei até conseguir. Não, eu vou. E foi assim, focado. Eu quero ser chefe de cozinha. Eu preciso aprender mais e saber. E fui.
E aí você Cara e fez a coragem. graduação em gastronomia. Sim, eu fiz a faculdade de gastronomia. Quando eu fui estudar, o Senac era a escola mais conceituada da América Latina, né? Ainda Basicamente, hoje, ainda tem... muito reconhecido. Sim, muito reconhecido, mas hoje ainda nós temos outras boas escolas no Brasil, né? No período que eu fui estudar, era Senac ponto. E consegui fazer esse curso. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em marketing com ênfase em eventos, que me ajudou muito também a desenvolver os trabalhos que eu tenho hoje. Saindo da faculdade, trabalhei em várias áreas, enfim, até chegar nos dias de hoje. Ah, muito bom, que a gente vai conhecer já o que acontece nos dias de hoje com essa mulher. Gente, tem uma mão fantástica. E você, Raquel? Você estava me dizendo aqui nos bastidores que não tem clareza do início. Sim. Mas você se lembra do contexto. Claro, claro. Não, eu tava pensando aqui que ainda bem que eu tenho um pouquinho de voz, porque eu não sirvo pra cozinhar, viu? Mas nem eu, imagina. Prefiro comer. Bom, eu comecei também, assim, cantando no coralzinho da igreja, acho que com uns 10 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de cantar, né? Eu já cantava no quintal, pegava cabo de vassoura, aquela coisa, né, de criança. Mas fui trabalhar em outras áreas. A minha primeira formação, sou tecnóloga em construção civil. Nossa, Tem nada a ver, Raquel, né? como assim, gente? Pois é, trabalhei muitos anos nessa área, depois trabalhei também com comércio exterior, mas sempre a música era nos finais de semana. Aí a gente montou a Vila Jazz, né, que era a escola de música, né, até hoje, 23 anos. Na verdade, eu não entrei assim que ela foi fundada, meu marido é um dos sócios, o Alexandre, né? Eles me convidavam sempre para dar aula lá e falava, gente, mas não é assim, né? Dar aula você tem que estudar, tem que saber mais, não é só cantar. E aí também fui estudar primeiro, fiz licenciatura em música, continuei estudando, fiz pós-graduação, hoje faço mestrado em música também. Estudar a vida inteira, então. Sempre. E porque também aí aliei a parte da educação, né? Então, enquanto eu cantava nos finais de semana, eu estava trabalhando, né, nas outras áreas. E aí, depois eu consegui colocar a música em primeiro lugar. E me apaixonei também pela educação. Então, hoje eu divido essas duas profissões. A educação de artes em geral, né? E a música. E Raquel, você se lembra o que te encantava nesse começo, quando você brincava com a vassoura, com suas performances? Se era um estilo musical em específico? Se era o encantamento dos acordes? O que te tocava naquele momento? Olha, o que eu mais apreciava era a afinação, né? Então, eu ouvia as cantoras, Elis Regina, Gal Costa, com aqueles brilhos nos agudos. Ainda ontem eu vi uma foto no TikTok das duas juntas assistindo um show de Rita Lee. Eu falei, gente, e a Simone do lado. Essas musas todas, né? Então me encantava, assim, principalmente essas notas agudas, bonitas e tal. Não que eu goste mais de cantar nos agudos. A MPB, ela foi mudando, né, para um patamar mais grave hoje em dia. Mas era a afinação dessas cantoras, isso me encantava. Meu pai cantava muito bem, canta muito bem. Serestas, esse tipo de coisa. Nunca foi profissional, mas ele gosta muito. Minha mãe também era muito afinada, a gente ouvia muita música boa em casa. E eu falo que nas rádios tocava muita música boa, né? Então eu tive uma influência muito legal e eclética. Então o que me encantava era soltar as notas assim, afinadamente, né? Então eu pegava meu cabo de vassoura, sei lá, qualquer brinquedo, gostava de imitar ópera, né? Tanto que eu fiz um tempo de canto lírico também, né? Eu gostava muito. Cantei no coral municipal há muitos anos atrás. Então era isso. Para mim, a afinação tinha que ser impecável. E apesar de todo esse caminho com as suas diversas vertentes, se você fosse descrever hoje, em que momento se encontra Raquel na música? Olha, hoje eu tô mais calma na música, porque dou aula em 2 escolas, tem a administração ali da Vila Jazz também, que eu colaboro, 2 filhos, né? Então, hoje eu tô assim, eu não fico indo atrás dos shows. Eu faço shows de quem me indica e fala, vai atrás da Raquel, entendeu? Tô num momento assim, e por causa do mestrado também, que consome demais a gente, muito, né? Mas não posso parar. Final de semana que não tem alguma coisa, a gente fica lá assistindo um filminho, né? Você fala, ai, que gostoso estar em casa, mas parece que o coração tá lá. Ai, é estranho, né? É estranho, Muito bom. É assim. Já vou conhecer mais um pouquinho dos detalhes da carreira de Raquel. Luana, e você, Luana? Desde criança também já tinha essa aptidão por transformar feições? Então, João, eu comecei... Na verdade, a maquiagem me escolheu, não tinha pra onde fugir. Eu cresci dentro de salão. A mãe da minha mãe foi uma cabeleireira muito conhecida aqui em Limeira. E foi uma das pioneiras também.
Aí minha mãe também foi pra essa área. Eu me mudei pra Araras com ela quando eu tinha 5 anos. E minha mãe atendia na sala da minha casa. Minha mãe tinha a clientela dela e com 12 anos eu comecei a ajudar ela escovando cabelo. Eu escovava, lavava, ajudava minha mãe progressiva, fazia cabelo. Aí em 2000, no ano 2000 eu comecei. 2003, eu comecei a pegar muito gosto pela maquiagem, porque a mãe não dava conta. Daí eu via minha mãe maquiando, eu comecei a me arriscar na maquiagem. Mas isso como brincadeira ou já enquanto profissional? Minha mãe tava trabalhando e eu tava lá com ela. Já te colocou ali pra trabalhar. Já me colocou ali. Aí foi onde começaram aqueles concursos de beleza de clube, que eu até comentei com você no evento da doutora Meire. Começaram os eventos e eu vi lá uma oportunidade, porque a meninada era toda a minha idade. Eu, anteriormente, desfilava com elas. Também. E aí, como eu tinha acesso a todas, eu falava, vem pra cá, eu maquio todas, né? Daí, em troca, me divulga. Mas, antigamente, era no jornal, não tinha internet. Tanto que eu sou autodidata. Não existia maquiador naquela época. Era o cabeleireiro que fazia maquiagem. Você ia na sua leitura, nas suas percepções. Não tinha nem produto, João. A gente maquiava com pancake e era assim, uma sombra que ficava cinza, não era preta, era um negócio. Era horrível. Olhando hoje, né? Eu falo, nossa. Mas enfim. E fazia mágica com pouca coisa, né? Fazia mágica. A gente, é que não tinha outro parâmetro pra gente. Aquilo era maquiagem. Daí eu comecei a sair em capa de jornal lá em Araras. O pessoal começou a me conhecer e eu fui pro meu primeiro emprego num salão com 15 anos. No melhor salão da cidade, no shopping. Mas sempre me colocavam pra fazer cabelo primeiro. Ninguém confiava muito na minha maquiagem. Mas também fui pegando a confiança do proprietário. Daí, com 18 anos, eu vim pra Limeira. Me mudei pra cá com a minha filha. Comecei de novo. Entrei em vários salões. Todos eu fazia cabelo. Até que uma amiga me deu oportunidade pra começar a fazer maquiagem. Aí eu comecei a fazer mais maquiagem. Daí já entrou a era do YouTube, que pra mim era tudo muito novo. Daí foi a era que começou a vir muita maquiadora. Porque até então não existia a maquiadora. Você tinha que saber fazer cabelo. Senão você não entrava em salão. Era um pressuposto. Cabelo para depois a maquiagem. Exatamente. Daí eu comecei a conhecer, através da internet, mais produtos, mais técnicas. Eu comecei a ter acesso a coisas... É que nem a chefe falou. Não tinha curso. Então, começou a ter curso, começou a ter escola. Só que quando começou isso, já me chamaram para dar aula. Então, em 2010, eu comecei a dar aula. De maquiagem? De maquiagem em escola. Daí tudo aconteceu, até hoje. Em que momento que você percebe se você estava no caminho certo ou não em relação às maquiagens? Porque envolve formato de rosto, envolve o produto certo. Em que momento você tem essa clareza? Eu tenho essa clareza, João, quando... Como eu te disse, não tinha curso. Às vezes, os depósitos que vendiam cosméticos traziam alguma marca para eles ensinarem a usar o produto. Não era um curso. Aí, quando eu tinha 16 anos... 16. Eu vi a oportunidade de um curso em Piracicaba de maquiagem. Eram 2 dias, um fim de semana. E eu quis ir pra lá fazer. E fui. Eu cheguei nesse curso, não era o que eu estava esperando. Era um curso de visagismo. E eu fiquei um pouco confusa, confesso, porque o visagismo é um estudo da imagem da pessoa. Porque a imagem carrega muita informação. Antes de eu abrir a boca, antes de qualquer um abrir a boca, a gente já faz uma leitura, né? E eu aprendi o visagismo nesse curso, mesmo sem querer. Eu fui e aquilo abriu a minha mente, assim... Eu nunca tinha ouvido falar sobre visagismo. Falei, é isso. E daí eu fui me aperfeiçoando mais, fui em alguns congressos com visagistas muito conceituados. E comecei a entender pra que é a maquiagem. Não é só pintar um rosto. O que é a maquiagem? Que impacto ela causa emocional? Tanto em quem tá sendo maquiada, quanto em quem tá vendo. É uma responsabilidade muito grande. Você ter a consciência de que eu tô atendendo uma cliente tímida. Eu não vou passar um batom vermelho ou fazer um olho preto numa cliente tímida. Eu vou fazer uma noiva... Ok, a maquiagem da noiva é atemporal. Daqui 30 anos ela tem que olhar o álbum e tem que se sentir bonita. Então eu não vou usar algo da moda. Eu vou usar algo que não vai sair de moda. Que não vou maquiar a beleza dela. Eu vou realçar. Então, em muitas situações, o menos é mais. É a gente saber dosar e explicar isso para cliente. Eu sou uma profissional um pouco chata nessa questão.
Eu ia chegar nesse ponto, fantástico. Eu, por exemplo, não sabia dessa questão da maquiagem atemporal para uma noiva. Elas chegam sabendo? Não, é bem complicado, principalmente hoje com esse tanto de informação que a gente é bombardeado. E a internet não tem filtro, né? Então, se você segue alguém que fala um negócio, aquilo vira regra, e não é assim. Então, acontece muito das noivas chegarem, eu quero isso. Eu vejo que é um olho que vai envelhecer, que não vai valorizar. Não é um olho para ela, é um olho para modelo do Instagram, não para ela. E é todo um trabalho para você conversar, para você explicar o porquê. E é por isso que eu atendo... A minha clientela é uma clientela muito fixa. Eu não tenho muita rotatividade, porque é uma clientela que confia. Elas sabem o porquê elas estão indo sentar na minha cadeira. Se entregam. Elas não estão procurando status ou quem tá mais sendo falada agora, tá na moda. Não, elas sabem que eu sei o que eu tô fazendo. Eu faço uma leitura completa, desde a maneira dela sentar, dela se vestir, tudo isso me traz informação. E eu tento explicar isso para quem eu tenho mais proximidade, para quem eu tenho a oportunidade, para deixar muito claro que muitas querem, eu quero brilho, quero preto. Eu falo, deixa o brilho para formatura, ou para quando você for madrinha. Você é noiva. Não é à toa que casa de branco, tem o clássico, tudo é clássico, né? Tudo vem. Por que é maquiagem, não? E eu sempre brinco com a minha mãe, eu vejo o álbum da minha mãe. Minha mãe casou nos anos 80. Com peruca de poodle e sombra azul e vermelha e um negócio que eu olho e falo, mãe. Ela fala, era moda, filha. Então isso me marcou muito. Eu falo, eu nunca vou fazer uma maquiagem da moda em ninguém, porque a pessoa vai se arrepender. É uma questão de responsabilidade, exatamente, né? Porque se eu fizer muito bem meu trabalho, ela não vai me esquecer. Mas se eu fizer muito mal também, ela não vai me esquecer e nem ninguém que tiver no casamento, né? E aquilo vai ganhar uma proporção muito maior, né? Exatamente. Agora, eu tô muito impressionado como as histórias de vocês, elas se convergem, né? Tem uma questão muito forte de família, né? De observação de pais, de mães, até de repetição de padrões, assim, positivos, né? Ainda sim. bem, no caso de vocês, muito bacana essa sinergia. Ô, Karen, me diga uma coisa. Hoje você tem um buffet. Além de ter um restaurante, você também atende enquanto buffet. Como é que você faz essa personalização para cada cliente? Eles sabem o que eles querem na maioria das vezes? Você precisa direcionar? Nem sempre eles sabem o que eles querem e nem sempre eles vêm com a primeira informação do que eles querem e que vai dar certo pro evento deles. Então, assim, às vezes... às vezes ele fala assim, eu quero servir X coisa. Eu falo, tá, mas quem é o seu convidado? Ou quem é o seu cliente, né? Porque eu tenho atendimento social, mas também tenho atendimento corporativo. Então, não adianta, às vezes, você simplesmente querer colocar o seu gosto. A gente tem que fazer uma análise daquilo que vai ser melhor para aquela ocasião. Então, assim, é a mesma coisa da maquiagem. É o feeling, né? É o entendimento daquele momento. Por exemplo, já um evento que eu fiz e que você foi. Tínhamos um arroz de pato. Me lembro claramente que eu não como. Por isso que eu coloquei algumas outras sugestões no cardápio, porque eu sabia que era um produto muito específico. Muita gente não come. Muita gente não come. Mas assim, a cliente fez questão de ter. Eu gosto e eu quero. Tudo bem, vamos mantê-lo. Porém, eu preciso ter outros pratos que possam atender os demais. Eu não posso simplesmente colocar aqui arroz e pato. Come, não comeu, o problema é seu. Não. Enfim, então tem várias vezes... Ou vegetarianos. Sim. Já tive também, por exemplo, solicitação, eu quero um cardápio 100% vegano. Tá, mas e quem não come? É o extremo oposto. Isso, da mesma forma. Meu cardápio vai ser 100% carne. Tá, mas eu sempre tenho um vegetariano. Eu tenho que pensar nele. Sabe? Eu vou colocar só bebida alcoólica, tá? Mas eu tenho pessoas que não bebem, o que eu vou servir, tá? Vou verificar sempre, são só adultos ou tem crianças? Eu tenho que ter alguma coisa para servir para criança, caso tenha. É dia, é noite, então tem toda uma análise. Tem pessoas que me ligam e falam, olha, Karen, eu quero um cardápio para X pessoas tal data, quanto fica? Assim. Assim, sem nenhum tipo de assim, não é assim.
Então, eu quero saber o perfil do seu convidado, eu preciso saber qual é o dia, qual é o horário para verificar a estação, o melhor cardápio para aquele horário, aonde vai ser, é de pé, é sentado, é andando, enfim. Então, tem várias considerações que eu tenho que analisar para entregar o melhor para o meu cliente, né? Como você citou, hoje eu trabalho com buffet. Não deixa de ser um buffet, mas eu falo que hoje a Chef Karen trabalha com eventos. Eventos de uma forma geral, porque é mais do que entregar simplesmente a comida. Então, assim, algumas outras considerações que eu faço também nesse evento que o cliente muitas vezes não pensa. No que ele mais precisa para fazer todo aquele evento. Às vezes não é um serviço que eu faço, mas eu vou verificar um terceirizado que resolva, eu vou resolver aquela pendência. Eu falo que hoje o meu trabalho é não te dar trabalho. Você faz a leitura global daquele evento, Sim. Identifica as necessidades, inclusive, para que não interfira no teu trabalho e orienta o seu cliente. Sim, tanto no social quanto no corporativo. A ideia é resolver todas as necessidades daquele momento. Então, assim, você está lá para receber o seu convidado, para fazer o seu protocolo ali de recepção, de aproveitar a festa, que seja. Qualquer pendência naquele momento, que seja, eu vou resolver. Perfeito. Agora, Karen, a gente estava dizendo sobre essa questão do vegetariano, do vegano, que é um ponto que as pessoas não se atentavam até há muitíssimo pouco tempo, né? E exige uma atualização do chefe, da leitura do chefe em relação à realização de um evento, até as suas possibilidades de cardápio. Como é que você se mantém atualizada nesse seu segmento? Eu falo que nós temos que estudar todos os dias. Porque são produtos novos, são tendências, comportamento, né, alimentar principalmente. Então, eu tenho que sempre estar antenada, vamos dizer assim, em tudo que acontece. Que seja congressos, palestras, visitas técnicas para o fornecedor, visita em outros estabelecimentos também, não só de amigos, parceiros, novas possibilidades que se abrem no mercado para conhecer, ver a visão de outras pessoas dentro do mercado, como que elas estão trabalhando. Então, assim, todos os dias eu tenho que me atualizar. Não dá para ficar parada, estudei há 20 anos, tá? O que eu estudei há 20 anos. E a gastronomia, ela muda tanto, por exemplo, que teve períodos que eu dei aula e o curso de gastronomia são 2 anos, super intensos. Eu falo que assim, a gente passa 30% dentro do curso para o aluno, 70% ele tem que correr atrás. A gente dá aí os meios e ele tem que estudar, né? Mas dentro desses 2 anos, o que eu passo para o aluno de tendência no primeiro semestre, muitas vezes a hora que ele está chegando no final da faculdade em 2 anos, já acabou. Já mudou. Já mudou. O que era tendência há 1 ano e meio atrás já não é mais. Né? Como aconteceu com a molecular, como aconteceu com várias coisas aí que eu já estudei, nem deu tempo direito de implantar e colocar e já morreu. Muda muito rápido e exige esse olhar atento. Muito. Assim como na música, né, Raquel? Você me chamou muito a atenção quando você disse dessa mudança da voz feminina para uma voz mais grave. De fato né? Percebe? Como que é acompanhar essas mudanças para você? Você tem um estudo frequente ou a sua observação ela se dá de forma pontual quando há um grande movimento brusco como esse? Bom, na questão da voz, a gente adapta a música ao nosso tom de voz, porque não é uma coisa, o instrumento vocal, você não tem como ir lá, né, ter todas as teclas igual um piano. Então, cada cantor tem a sua tessitura vocal, certo? Então, se eu gostar de uma música, por exemplo, da Cássia Eller, que eu canto algumas músicas dela, Ana Carolina, que são cantoras que cantam bem grave, Alcione, eu vou adaptar a tonalidade para minha voz. Não posso deixar ela totalmente diferente do que ela é, senão descaracteriza. Mas eu posso dar o meu toque naquela música. É isso que muitos cantores fazem hoje com músicas antigas, né? Tem bastante gente da MPB, por exemplo, do rock, que pegam músicas clássicas, antigas e dão uma outra, né? Fazem uma releitura ou fazem uma outra interpretação dessas músicas. Num casamento, por exemplo, eu já tive pessoas que pediram sertanejo, já pediram músicas de vários estilos. E aí é a mesma coisa, a gente vai falar, peraí, vamos ver como é que vai ser a sua cerimônia, né? Aí você adapta, faz uma construção de um arranjo que vá combinar com aquele momento. É um momento mais descontraído esse casamento? É um momento mais clássico, né? Mais requintado? Então a gente vai colocar um acompanhamento instrumental
e vai colocar essa música, seja ela masculina ou de uma tonalidade que não seja adequada para minha voz, vamos colocar ela para minha voz, entendeu? Então, a gente adapta, né, independente da época. Vou pegar uma música lá da década de 60, vou pegar uma música atual, a gente vai adaptar ela tanto para combinar com a minha voz, como para combinar com o evento, ou com as pessoas, né, que estão lá. Agora eu vou jogar uma casca de banana aí, Raquel. Você fala, por exemplo, de um sertanejo num casamento, e por vezes eu presencio isso. Já tive... E hoje está cada vez com mais frequência, hino de time de futebol, uma série de coisas. A Raquel e seus gostos pessoais nesse momento, como é que ela se comporta? Como é que é a profissional Raquel diante de um pedido como esse? Olha, eu sou uma cantora de banda de baile, né? Crooner, que a gente falava antigamente, porque é esses que cantam de tudo. Então, eu já cantei de tudo. Eu não sou preconceituosa. Não, alguns estilos não são aqueles que eu ouço, né? Então, já cantei calypso, por exemplo. Calypso tá na moda, né? Mas bateu o cabelo também? Mais ou menos. Coloquei bota e tudo mais. Né? A banda Ópera Luz, que a gente tem há mais de 20 anos, a gente faz todos os estilos e vai adaptando às épocas. Algumas músicas a gente chama de músicas que marcaram época. Aquilo não sai nunca, né? E tem outras que você vai acompanhando as tendências. Então, eu canto de tudo que for preciso. Sei lá, o sertanejo até que eu gosto, até os mais antigos, né? Os novos a gente tem que colocar alguns também, de vez em quando você vai mudando. Eu falo que as músicas novas não duram 3 meses, né? Já vem uma nova leva. Você tem que se adaptar. Mas assim, o meu gosto é bem eclético. Algumas coisas eu não gosto, mas quando o cliente pede, a gente vai fazer o melhor com aquilo que ele pediu, com certeza, né? Eu tento, assim como você falou do público, né? Eu tento conversar com os clientes, no caso, quando por exemplo, a cerimônia é uma coisa que são poucas músicas, dá para você fazer aquelas escolhidas mesmo. Geralmente eu tento também colocar essa percepção do tipo de cerimônia, porque às vezes a pessoa escolhe uma música que não vai combinar. Ou, por exemplo, a música é dentro de uma igreja. Né, a cerimônia dentro de uma igreja. A gente não tem algumas coisas que não combinam com a parte litúrgica, né? Das religiões em geral. E o risco de uma gafe é gigantesco. Dependendo da igreja, os padres, ou, né, dependendo da religião, eles já falam, a gente não pode cantar música em inglês, não pode cantar música X, né? Então, a gente pode adaptar, por exemplo, eu gosto muito de tal música. A gente faz instrumental. Dá para fazer também. No grupo, né, naquela música eu não canto. A gente faz uma coisa adaptada para o instrumental, fica muito bonito. Então, dá para fazer o gosto dos clientes e você tem que ter aquele tato, né, para não ofender, no caso, se for uma questão religiosa, né, e também não tirar o prazer do noivo, da noiva, de fazer, às vezes, uma música que foi marcante para eles durante o relacionamento, quando se conheceram, né? Tudo dá para você adaptar com bastante categoria, ali, colocar uma coisa com classe, bonita, fica bom. Agora, nas festas, aí você pode partir para muitas coisas, né? Eu sempre costumo pedir também para que o noivo e a noiva não pensem só neles. Eu já tive casos de noivos que falaram, eu quero que vocês toquem só rock. A gente tem banda de rock também, né? Mas olha, quem vão ser seus convidados? É avô, avó, tio, tia. Então tem que fazer aquela parte, né, do começo. Eu não quero música antiga. Quando a gente toca, por exemplo, num casamento que é familiar, quando você toca lá Bee Gees, sabe essas coisas dançantes? É a parte que mais enche o salão. Porque os convidados mais velhos vão se lembrar da época deles. Aí quando você põe as coisas mais atuais, os jovens vêm, né? Na verdade, eu acho que quando a música é boa, todo mundo se mistura, né? Quando a música é boa, a comida é boa, né? Verdade. Todo mundo se mistura e curte tudo que, se for bem feito, né? Se não tiver ofensivo para os ouvidos, tudo fica bom. Então, é assim, a gente adapta, mesmo quando não é do gosto pessoal, a gente tem que fazer o melhor. Posso fazer uma pergunta? Né? Claro. Quando tem casamento, que eu já presenciei isso, casamento com música em inglês, em outra língua, sei lá, outro idioma, e a gente sabe a tradução da música que não tem nada a ver com aquilo, tá falando de morte, Já de não sei o que. Eu já presenciei. Já. Vocês falam pro casal? Olha, faz mais de 20 anos que eu faço casamento. Mesmo se for a música do casal, eles fazem questão. Mais de 20 anos, acho que faz uns 30 quase que eu faço cerimônia. Baile, acho que faz uns 25, 23, 24 anos que eu faço banda, né?
nas cerimônias eu já presenciei isso, da pessoa falar, ai, canta essa música e tal. Falei, olha, mas essa letra tá falando isso, isso, isso. A pessoa falou pra mim assim, não tem problema, ninguém entende nada, não. Pode seguir, canta aí. Juro. Quando a pessoa, né, é aberta, a gente fala, vamos fazer instrumental essa? Tem a melodia certinha da música, ok. Às vezes, quando a pessoa pede uma música assim que não tem nada a ver com a parte litúrgica ou a parte ritual, né, que vocês fazem, vamos colocar então na saída? Porque aí já acabou essa parte na saída, enquanto todo mundo está saindo, vocês estão nos cumprimentos, alguma coisa assim, ou até na entrada, né? Na parte lá, que é a parte litúrgica mesmo, seja religioso ou não, aí a gente tenta colocar solene isso. Aí a gente tenta, não é convencer, porque é uma questão de gosto, é muito difícil, né? Mas tenta assim, muito levando com tato essa questão. Vamos fazer essa aqui instrumental, então. Ou já aconteceu de cantar uma música que tem algum verso que não é legal. Aí a gente não canta aquele verso, faz, sei lá, o primeiro verso, o refrão bacana, não tem nada, no segundo era meio triste. Não, vamos fazer assim, esse aí. Legal. Curiosa essa pergunta da Lu, porque eu tenho no meu questionário de entrevista aos noivos qual é a música do casal. E eu vou lá, por vezes, dar uma lida naquela letra para me inspirar para fazer o meu texto. Aí eu bato o olho e falo, gente do céu, e agora? O que eu faço? Já cheguei a deixar de lado completamente. Ou selecionar uma estrofe que tenha um duplo sentido positivo. Que não vai chocar a família. Leite de pedra, ou direcionar fez um milagre para um lado melhor. Então, cabe muito bem. Vocês passam por isso. Sim. Agora, você, Luana, como é que você se mantém atualizada? Porque a gente sabe que esse ramo da beleza é um dos ramos que mais tem lançamentos de produtos ao ano, ao mês. É uma coisa louca. Quem já foi em uma feira em São Paulo enlouquece num lugar como aquele. Como é que você se mantém atualizada num universo como esse? João, eu me mantenho atualizada mais na questão dos produtos, uma técnica ou outra que está em alta, eu preciso entender o que está em alta, mas não necessariamente como eu vou fazer aquilo, onde eu vou aplicar. Aí entra o visagismo. Quando você estuda o visagismo, que é atemporal e é uma técnica universal, porque a gente trabalha com símbolos arquetípicos. O que são isso? As linhas, as cores e as formas que trazem essa leitura, que faz o nosso cérebro sentir emoções, né? Elas são identificadas em qualquer lugar do mundo. Então, se eu for no Japão e fizer assim para alguém, ele sabe que eu tô fazendo um sinal positivo. E a gente trabalha isso na maquiagem. Então, isso não sai de moda. Isso não é um negócio que é tendência. Não existe. Eu preciso entender o que tá usando mais, que eu vejo na internet. Não tem como. Você ficar rodando rede social, vai aparecendo. Você fala, isso aqui tá usando mais agora. Mas não é todo mundo que pode usar. Tem uma cliente que tem que ter um tipo de olho, tem que ter uma personalidade, é para algumas pessoas aquilo. Então, por isso que é legal que tem várias opções do momento. Daí eu consigo adequar aquilo para cada pessoa. Mas é mais a questão de produto mesmo. Hoje lança muita coisa. E é complicado também, porque quando eu dou aula, eu explico muito isso para as alunas. Você não precisa ter tudo. Você precisa ter poucos e bons, porque a gente é alquimista. A gente vai fazer de um produto que é um corretivo, eu diluo, eu viro base, e eu posso ter só as cores primárias, o branco e o preto. Eu vou fazer qualquer cor de batom, qualquer cor de base. Dependendo quanto eu diluir, eu vou deixar numa textura. Daí eu posso usar aquilo como blush líquido, cremoso. Então, assim, você não precisa ter muita coisa. É muito a questão do capitalismo, de venda, de enfiar a goela abaixo para quem não tem muito entendimento. E essa nova geração que vive na internet, eu tenho filhos, que eu vivo isso em casa. E não é bem assim. Minhas alunas chegam, porque eu comprei. Eu falo, nossa, não precisa. Você tem isso aqui, você já consegue fazer tudo isso. Então, eu sou um pouco antiga nessa questão. Eu gosto de ficar no tradicional, porque time que tá ganhando não se mexe. Então, eu continuo, eu sigo. Eu sou um pouco avessa essa questão muito de moda. Porque as pessoas pagam uma maquiagem quando ela tem um evento que ela vai ser fotografada e vai guardar pro resto da vida. Isso é um pouco delicado. Adorei a sua analogia com a alquimia, porque é isso. Por vezes a gente está observando um trabalho de vocês, maquiadores, e vocês estão ali batendo papo, participando e, de fato, fazendo essa alquimia, né? Adorei. Mas eu não tenho base. Na Como minha assim? Bancada. A base é o produto. Base é o produto que passa na pele para uniformizar. Eu não tenho base. Eu faço na hora para cada cliente. A base, o corretivo, o pó, tudo é personalizado no meu atendimento. Por isso que eu só consigo fazer 4 maquiagens no dia.
Ah, essa é uma questão também. Eu não consigo fazer em produção. Às vezes as pessoas falam, ai, não, desconto, vai eu e mais 6 amigas. Não, mas eu não faço, eu só faço 4. Eu só agendo o cliente de 2 em 2 horas. Porque quando eu tô com a cliente, eu vou fazer tudo pra ela. Eu vou conversando, eu vou entendendo, eu vou montando. E daí, na hora que finaliza, eu consigo limpar, higienizar minha sala inteira, limpar todos os meus pincéis. A última cliente vai ser atendida na mesma qualidade da primeira. Então, eu prefiro preservar isso do que ser a louca da tendência, entendeu? Eu acho que a tendência é como a chefe falou. Passa a tendência, mas o tradicional é o clássico, não tem erro. Né, e outro dia a gente se encontrou, eu te parabenizei, inclusive, por essa responsabilidade. Eu tenho muitas situações chatas de casamentos que atrasam por essa preparação da beleza, seja cabelo ou maquiagem da noiva. Aí eu pergunto, mas o que é que aconteceu? Aí ela tá lá se maquiando com as madrinhas. Eu, todas? Todas as madrinhas? E a noiva? Elas estão lá na casa da noiva. Eu falo, gente do céu, quem foi esse profissional que topou fazer uma loucura dessa? É uma responsabilidade. E assim como a chefe também comentou, quando as minhas clientes que já são habituais, que já me conhecem, né? Elas vão casar. Lu, vou casar em Ilhabela, já aconteceu. Lu, em Ilhabela são 16 madrinhas de cabelo e maquiagem todo mundo. Você organiza pra mim? Organizo. Aí eu monto uma equipe, quantas você faz, quanto tempo você demora com folga. Com folga. Tanto. Tá. Vou precisar de 3 maquiadores e 3 cabeleireiros. Perfeito. Aí eu faço o cronograma. Eu sou chata. Eu gosto de eu fazer. O cabeleireiro faz. Não, deixa que eu faço. Então vai lavar o cabelo, escovar, vai fazer rolinho. De lá vai pro maquiador, do maquiador volta pra prender o cabelo. É o mesmo profissional que vai fazer? Vamos fazer um rodízio, vamos entender como que vai montar esse quebra-cabeça. Nunca trazei uma noiva na minha vida, mas já aconteceu de deixar 1h30 antes pronta. Porque eu sou muito precavida, daí eu acabo deixando com muita folga e acontece. Tipo, senta aí, espera um pouquinho. Coisa de atrasar, né? Imagina o nervosismo da noiva. Eu cheguei antes dos meus pais, no meu casamento. Eu tava no carro, vi eles subir da escadinha. Verdade, Raquel. Eu não quis atrasar, não. Eu costumo dizer que é assim, quando há um atraso na preparação da noiva, geralmente quem precisa resolver é o celebrante ali no meio. Por quê? E os músicos. Sim. Tem que entregar antes do pôr do sol para os fotógrafos. Mas, gente, tá atrasado lá. Diminua a sua cerimônia. Eu quero morrer. Mas, João, é horrível. Eu que fico com a noiva... Já é um dia tenso. A noiva já fica querendo saber o que tá acontecendo. E eu sempre falo pros mais próximos, pras mães, pras irmãs. Eu falo, ela não precisa saber de nada agora. Tem cerimonialista? É ela que resolve. Tá cuidando disso? Deu algum chabu, é pra vocês que vai ligar. Eu falo pra ela, larga o celular, agora é seu momento de descansar. Agora você vai curtir. Se eu pego uma noiva estressada, ela vai me deixar louca. Eu não vou conseguir fazer meu trabalho. É contagioso. Eu começo a ficar tensa. Daí eu termino frustrada o meu trabalho, porque eu olho para aquilo e falo, nossa, podia ter ficado tão melhor. E aquela situação, aquela energia vai... Eu não gosto. Então, eu gosto de trabalhar em paz, com calma. Eu gosto de ter prazer no que eu tô fazendo. E eu faço hoje por prazer. Além, lógico, de ser a minha principal fonte de renda, eu uso muito como prazer. Antes, não. Até 2017, eu fazia... Não, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer... Que nem uma louca. Até que eu fiquei doente. Eu falei, opa... Já não tá sendo um prazer, mas eu tô começando a não gostar. Falar, não? Eu tive uma doença autoimune nas mãos, eu emagreci 20 quilos. Quando eu abri o meu salão, eu fiquei 1 ano e meio com o meu salão aberto. Que eu abri pensando nas noivas, porque todos os salões que eu passava, eu via que todo mundo atrasava e eu sou muito sistemática e eu tava por meio daquilo e aquilo não me fazia bem. Eu falei, eu vou abrir o meu salão para atender noivas. Lógico que eu atendia de tudo, mas assim, noivas era o meu foco principal. Pra eu poder proporcionar essa tranquilidade para minha noiva. Mas eu quase fiquei louca, porque trabalhar com um monte de colaborador e não é todo mundo que tem a sua responsabilidade. Eu tive que fazer curso de penteado quando eu tinha o meu salão, porque já aconteceu de deixar na mão, um dia de noiva, o cabeleireiro me deixa na mão. Então, assim, pelo meu excesso de responsabilidade, não me fez bem. Então, eu falei, eu não quero mais. Hoje, se é pra fazer uma noiva, eu vou até o local, faço a maquiagem, troco ela bonitinho e vou embora. Ficou pesado. Ficou pesado. Muito bem, chegou a hora do nosso quadro Me Conte Uma História. Eu vou lançar uma pergunta aqui na mesa e vocês continuam a minha frase. Chefe Karen Bressan, um perrengue, tá?
Eu nunca me esqueço do dia em que... Nossa, são tantas Um situações. sufoco qualquer. Vamos ver se vem. Já vão pensando. Eu acho que sufoco sempre tem alguma coisa ou outro, né? Mas eu acho que às vezes acontece algumas situações que a gente tem que mostrar muito o nosso profissional. Então, assim, sufoco, por exemplo, que eu já passei não faz muito tempo. Era uma festa extremamente tranquila. Assim, era tudo pronto que estava indo, não tinha coisa para finalizar, era um chá da tarde. Foi todo mundo rindo, todos os funcionários sorrindo. Essa festa vai ser tranquila, são 3 horas de chá da tarde, é só servir, belezinha. Estava eu na cozinha, montando as tábuas de queijos, tal. E um colaborador saiu com o meu carro para buscar o bolo. Era só buscar o bolo e voltar com o bolo já decorado, lindo, maravilhoso para eu colocar à mesa. Toca meu celular. Chefe, fala. Bateram no seu carro. Ai. Tá. E o bolo? Machucou alguém? Não machucou. Não, primeiro eu perguntei, fui humana. Eu já ia perguntar do bolo também. Machucou alguém? Não. E o bolo? Não, tá tudo sob controle. Eu falei, então, tá bom. Mas eu preciso que você venha aqui, faltando 30 minutos pra começar a festa. Mas eu preciso que você venha aqui pra fazer a liberação do seu carro. Eu falei, bom, então é grave. Nossa. Mas não tem ninguém machucado. Não tem ninguém machucado, mas você precisa vir aqui. Eu falei, tá bom. Liguei o telefone, olhei, porque eu não podia causar com o restante da equipe, que não podia, né? Tá bom. Gente, eu vou sair e resolver só uma coisinha rápida e já retorno. Aí todo mundo ficou calmo, sereno, cada um sabia o que fazer, ok. Cheguei lá, meu carro estava destruído, deu PT. Nossa, cara. Aí Não aconteceu nada com o bolo? Não. O bolo tava dentro já do carro? Tava. A senhora dirigindo não parou no pare, levou meu carro embora, pegou o lado inteiro do meu carro, deu PT no meu carro e no carro dela. Nossa, Enfim, mas ninguém se machucou, graças a Deus. Mas a hora que ela viu o meu carro, em vez de frear, ela acelerou e levou meu carro junto. Mas enfim, mas foi muito engraçado que daí eu peguei uma pessoa que estava lá, falei assim, pega esse bolo, pedi um Uber, Fina. pega esse bolo, coloca aqui. Coloquei o endereço, ele nem sabia para onde ele estava indo. Eu Sangue falei, frio. Vai, liguei pra minha filha que eu pedi pra ele ir pra festa. Filha, bateram no meu carro, estou indo pra lá resolver. Você vem aqui pra festa e finaliza essas coisas aqui pra mim. Beleza. Vai com esse bolo, chegando lá você entrega na mão da Andressa. Eu só preciso disso. E resolvi com o policial, liberação de carro, isso e aquilo. Só olhei pra ele e falei assim, estou no meio de uma festa, meu cliente precisa de mim. Precisa de mais alguma coisa pra mim? Ele, não, tudo bem. Pode Protocolo ir. aqui, só assina aqui. Muito obrigada, boa tarde, voltei. Voltei de Sangue frio Uber. total. Cheguei lá, cliente. Daí me ligaram, Karen, a cliente tá perguntando de você. Fala que eu só saí, resolver um probleminha e já estou voltando. E eu plena volta. E aí, vamos continuar a festa? E seguiu a festa. E segue a festa. Ô, Karen, passa aqui pra gente. Como é que você leva o bolo no carro, hein? Só pra anotar aqui. Porque eu só de parar no páreo, o negócio... Não, mas sabe que regras básicas, isso muita gente se perde. Nunca leve bolo na mão. As pessoas têm o hábito, eu levo na mão, que eu mais seguro. Não, porque vai trepidar, você vai mexer. Leva sempre. Ou leva no porta-mala, tá? Ou leva no chão do carro. Não leva no banco porque é inclinado e nunca carrega bolo na mão. Nunca. É, porque qualquer movimento brusco, você lança esse bolo pra algum lugar. Sim. Aconteceu várias outras coisas nessa festa. A gente brinca hoje, a equipe brinca e ri muito. Foi a festa do caos. Porque aconteceu... Mas assim, todo mundo assim... Tipo assim, não está acontecendo nada. Mas parece que faz 12 horas que nós estamos aqui. Só passou 1h30. Acontecia tudo. Boa. Raquel, nunca me esqueço do dia em que... Mandei montar o som de uma festa de casamento em um salão e era em outro. A sorte que a nossa equipe de som são de Pirassununga. Eles sempre estão muito antes da hora, montam com antecedência. Eu mandei colocar lá no Limeira Futebol Clube e era no Limeira Clube.
E era no Limeira Clube. Pra quem Mas não era é de Limeira. Limeira, eles são próximos, são salões próximos. Só que assim, o Limeira Futebol Clube é aquele monte de escadas, Sim, né? não tem e elevador, a gente foi tem perceber rampa. isso à tarde, né? E aí, porque ele veio, eu tava na minha casa, ela tá instalando o som lá, né? É muita coisa, treliça, é luz, é aquela coisa toda de palco, né? Aí, a hora que eu percebi o erro, imagina. Ai, a alma sai, eu sei. A alma sai do corpo e volta. Aí a gente arrumou o Nivaldo, né, que é o nosso sócio lá da banda Ópera Luz, arrumou uns carregadores fortes lá de Cordeirópolis, que ele é de lá. Chamou uns meninos que estavam no bar tomando cerveja. Nivaldo Vocês vão Menezes. comigo lá pra Limeira. Exatamente. Vocês vão lá comigo. Aí todo mundo arrumou. Descarregou, desmontou, todo mundo carregando. Eu carreguei treliça, tava de short, chinelo. Carregamos tudo. Montou lá no Limeira Clube. A hora que começou a festa, tava tudo impecável. Raquel. Mas, gente, quem é essa pessoa do Limeira, do primeiro Limeira, que permitiu a Ia ter montagem? festa lá no dia, um aniversário. Olha que curioso. Era um aniversário, acho que tipo 15 anos, alguma coisa assim. A pessoa que tava lá montando falou assim: nossa, não sabia que ia ter essa bandona nessa festa. Mas, né, enfim. Será que o DJ. Deixa pôr, será que o vai DJ pôr. tem tudo isso daí, né? E tal. Ai, gente, que coisa, né? Mas aí eu também aprendi, né? A prestar mais atenção. Eu liguei o Limeira Clube, tá? Não, Limeira Futebol Clube. Pra ele. Ele não é daqui, né? Foi do clube errado. E montou. E montou, mas deu tudo certo Sabe no que final. você contando isso, no último programa que eu fiz, vieram uma irmã cerimonialista e a outra era confeiteira, ambas de Araras. Os doces foram entregues no lugar errado, onde haveria um casamento, e a pessoa que recebeu colocou e misturou os doces com os outros na mesa. Aí tiveram que buscar a mulher, ela terceirizou a entrega, o problema foi esse. Tiveram que buscar a mulher que fez, a confeiteira, e ela tem que identificar: esse brigadeiro é meu, esse não é, esse é meu, aquele. Dizem que foi uma confusão por essa questão de lugares também. De nome parecido. Exato. Luana, nunca me esqueço do dia em que... Nossa, olha, João, passou muita coisa na minha cabeça quando você fez essa pergunta. Mas assim, o dia que eu terminei, sentei e chorei no chão. Assim, foi o dia mais pesado, acho que, da minha vida profissional. Eu tava no meu salão, né? No meu tão sonhado salão, com uma noiva. E eu acho que tinha umas 25 pessoas lá dentro. Era muita gente. Veio a equipe de São Paulo, veio muita gente. Só que eu tava sem cabeleireiro. Até aí, ok, eu fiz o cursinho de cabelo, me preparei, fiz numas amigas. Falei, não, consigo fazer uma noiva. Aí, como acontecia o dia da noiva, eu tinha minha sala. Eu atendia algumas pessoas mais próximas da noiva e a noiva. E o restante das madrinhas e convidadas eu deixava com os outros profissionais em outras salas, distribuídos. E a minha secretária ficava organizando tudo. Café da tarde, eu deixava tudo comprado, falava o horário, tarará, e ela fazia tudo e os profissionais trabalhando. Até o momento, tinha daminha de honra também esse dia. Até o momento que a minha secretária entra na minha sala, ela fala assim: Luana, tem um problema. E eu maquiando aqui, ó, porque tinha muita gente. Eu falei: Ian. Ela falou assim: estourou a válvula hidra do banheiro. Ai... Aí ela me chamou de canto. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou: então, as crianças estavam brincando lá no banheiro. Elas estouraram. Só que os 4 banheiros do salão são interligados na caixa d'água. Estamos sem água. Ai... Só tem água da rua, que era torneira, pia, tipo... Ou seja, banheiro E era zero. assim, 3 horas da tarde, isso, e o casamento era só 8h30 da noite. Era super cedo. Aí eu falei: ok, arruma um encanador urgente. E ela nunca que arrumava sábado, 3h30 da tarde, um encanador que atendesse a gente. E eu tendo cliente pra atender e tentando resolver. Nisso, eu fui na sala da noiva, tinha muita madrinha. Eu falei assim: olha, falei pra noiva, não entra no banho agora, porque a gente teve um problema na descarga e a gente tá sem água nos banheiros. Como assim? Não sei. Falei: calma, já vou resolver isso, só não entra no banho agora. Beleza. Fez que as madrinhas, eu acho que botaram um pouco de pilha, ela entrou no banho, acabou a água no meio do banho. Ai... Aí nisso ela apavorou, só que até então eu não falei pra ninguém que eram as crianças que tinham quebrado. Aí o estilista que fez o vestido buscou ela, que era perto do meu salão, o Carmo. Pegou ela, levou pra casa dele, ela terminou o banho. No que ela voltou, ela tava com o olho assim, de tanto chorar. E ela não olhava mais na minha cara. E era uma cliente minha antiga. E se organizou anos pro casamento, sabe? Pra sair tudo perfeito.
Ela não olhava mais na minha cara, nisso eu já tava nervosíssima. Foi um cara, cobrou R$700 pra fazer uma avaliação, ele não arrumou. Nossa. E eu ouvi, não é um absurdo esse salão, e não sei o que tem. E eu quieta, não podendo falar que eram as crianças. E eu engolindo seco. A noiva, acho que tava tão desestabilizada, nervosa na hora, que ela falou assim, eu não quero mais a maquiagem do teste, eu quero outra. Mudou. Como o psicológico... Interfere. Eu respirei, porque assim... Falei, ok. Fiz a maquiagem. Levei ela pra sala de cabelo. Nisso, todo mundo já tinha ido pro casamento. Daí ficaram só os profissionais. Mas tinha também uns 9 profissionais. Entre os cabeleireiros que terminaram, fotógrafos. Eles fizeram um paredão atrás de mim, assim, pra eu fazer o meu primeiro penteado da noiva. E eu já naquela pilha. Fiz o penteado. Foi o penteado mais bonito que eu fiz na minha vida. Olha... Enfim, ela foi embora meio brava comigo, a noiva. Foi. Eu lembro que eu sentei no chão, eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto. Eu falei, eu não mereço passar por isso. Enfim, na segunda ou terça-feira, ela voltou no salão pra pegar as coisas que ficam, né? Fica cabide, capa de vestido. Aí eu contei a verdade pra ela. Eu falei, olha, aconteceu isso. Ela, ai, Luana, desculpa. Eu falei, imagina, tá tudo bem. Mas na hora eu aguentei o rojão. E foi muito bronca. Difícil pra mim. Eu imagino. Porque é um monte de gente, um monte de mulher falando, xingando. E te julgando e apontando, e eu, né? tipo, meu Deus, o que eu faço? Mas é um sufocão. Foi um eu imagino sufocão. que é muito tempo sem banheiro pra essa quantidade de gente, né? Exatamente. Agora um pouquinho mais rápido, gente. Okay. Sempre dou risada quando me lembro. Dos perrengues, todos. Uma bacia de perrengues. Bacias de perrengues, gente. São muitas coisas que acontecem nos eventos, né? Situações que você vê e que você não pode comentar. Coisas que acontecem no meio do evento de pessoas, por exemplo, que você vê. Pessoas que são extremamente sérias e que, às vezes, bebe um pouco mais. Perde a linha. Que perde a linha. Daí, no outro dia, você volta a ver ele no profissional. Você eu vi o que você fez. Eu sei do que você é capaz. E situações que você vê, algumas coisas, e depois você tem que segurar a equipe de vocês não viram nada. Porque você também tem aquela... Porque assim, o cliente compra um evento com a chefe Karen, mas a chefe Karen não faz nada sozinha. A chefe Karen tem toda uma equipe. É verdade. E essa equipe tem que segurar essa mesma postura. Então, às vezes... Os bastidores. Os bastidores. Às vezes a gente faz algumas reuniões de pauta e daí solta... Ai, mas e se acontecer de novo o que aconteceu com o fulano? Bom, assim... Ai, mas se acontecer... Então, assim, nas nossas reuniões de pauta de eventos, saem muitas risadas de coisas que já visualizamos e resolvemos. Entre vocês, né? Entre nós rimos, mas às vezes a gente fala, meu Deus, como pode? E você, Raquel? Hoje eu dou risada, mas no dia, quebrei um dente cantando. Ai, Raquel! Fez assim com o bração, pá, no microfone na minha boca. Coitada! Quebrei esse dente aqui no meio. Continuei cantando assim. Você sentiu na hora? Não, eu pus a língua, senti que quebrou. E aí você sente doer, né? Aí quebrou, eu olhando pro chão, cadê meu dente? Continuei cantando, cantei a noite inteira, com a boca meio assim, com medo de mostrar meu sorriso. Um amigo meu da banda achou meu pedacinho de dente, guardei o dente. No dia seguinte fui ao dentista, ele colou. Hoje eu já fiz um outro trabalho aqui pra ficar bonitinho, né? Mas. Gente, coitada! Na época foi triste, hoje a gente dá risada. Né? Imagina. Luana, sempre dou risada quando me lembro. Então, não são muitas, tá, João? Teve uma específica que eu maquiei uma amiga pro casamento. E a gente tinha um grupo de 6 amigas. E daí, antes dela ir pra igreja, foram todas pro salão e começaram a levar bebida. Champanhe, isso, aquilo. Eu sei que a gente bebeu demais antes de ir pra igreja. E foi um cenário meio apocalíptico, assim, do tipo, se beber não case, sabe um negócio, uma arrumando o cabelo que já tava tudo descabelada, a gente tendo crise de riso na igreja, foi um negócio, assim, o mais próximo da profissão, porque profissionalmente eu acho que eu sou chata, João. Depois dessa pergunta, rígida. Eu tô achando que eu sou uma pessoa uma velha. Não, mas essa já tá valendo, maravilhoso. Ô, Karen, com tantas histórias, né? A gente contou algumas aqui. O que você diria hoje para alguém que pensa em começar na sua profissão? Qual orientação, qual conselho? Primeira coisa, o que você vê na TV não é verdade, né? Porque todo mundo acha que ser chefe de cozinha é glamouroso.
glamuroso, né? Riquíssimos, milionários, enfim, nada disso, gente. Vocês vão trabalhar 8, 12, 14, 18 horas em pé, numa cozinha quente. Tendo várias atribuições, tendo várias necessidades de resolução, tem que dar resultados, né? Tem que resolver se deu errado, o que faz, se queimou, o que resolve isso aqui. Então, assim, é bem mais a fundo do que aquilo que a gente vê nos realities. E depois? Mas é lindo. Satisfatória, maravilha, né? Você, Raquel, qual a sua dica, seu conselho para quem pensa em começar no ramo da música? Primeiro é estudar, né? Ver se você está fazendo direitinho. Sempre tentar estar dentro das tendências. Mas também não precisa ser essa coisa tão louca de querer acompanhar. Porque o básico bem feito é sempre mais bonito, né? E eu estava até pensando aqui numa coisa a respeito dos noivos, né? É o dia que eles têm que aparecer. Exatamente. Porque tem artista que quer fazer um espetáculo ali, não fica legal, né? Na hora do palco, de dançar ali no show, que é quando é festa, é legal, né? Troca de roupa tal e tudo mais. Mas na cerimônia, a gente tem que estar ali fazendo um fundo bem feito, mas quem tem que aparecer são os noivos, né? Muito bem colocado. Assina embaixo, Raquel. Luana, o que você diria para alguém que pensa em começar no ramo da maquiagem? Estudem bastante, né? E primeiro tente filtrar se a pessoa quer ser maquiadora ou se quer ser digital influencer. Porque eu tô vendo muita... né? As pessoas estão confundindo um pouco, estão usando a maquiagem para crescer na internet, porque é uma coisa que engaja a maquiagem. Como você mesmo disse, está crescendo muito, né? Eu falei pro meu marido, toda mulher tem pelo menos um batom. É um item básico. Então, tenta entender, porque a gente trabalha aos finais de semana, enquanto os amigos estão indo pra festa, a gente não vai. E a gente tem que estar feliz, e não com um sorriso no rosto pra mostrar que tá com um sorriso. A gente realmente tem que estar feliz, tem que dar atenção, porque a pessoa que senta na cadeira, ela quer ser cuidada, né? Ela quer ter um momento dela. Muitas vezes é melhor que uma terapia, uma sessão de terapia, uma boa maquiagem, de ela se olhar no espelho e se reconhecer, você resgatar uma autoestima que ela nem sabia que existia mais. Então, o conceito da maquiagem vai muito mais longe do que só pintar o rosto. Tem uma parte emocional que é importante a pessoa entender para entrar nessa profissão. Muito bem colocado. Karen, quero agradecer imensamente sua presença aqui no programa, você ter contribuído com suas histórias, sua vivência. Muito obrigado. Tinha que ter umas 3 horas de programa pra gente conseguir falar tudo. Gente, é tanta coisa que a gente podia contar, mas enfim. Né? Foi um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho. Tinha várias outras coisas, mas enfim. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Gratidão imensa. A gente já tinha falado sobre esse encontro lá atrás, né? Que bom que deu certo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tô super feliz. Como você falou, né? A gente chega assim, meio tenso, né? Mas depois a gente poderia ficar aqui horas conversando. Eu falo que é uma delícia, é gostoso. Você é demais, né, João? Muito obrigado, Lu. Gratidão imensa por ter topado. Eu que agradeço, vindo aqui João, contar a sua história. Meu primeiro podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia. Muito obrigado. E vocês que nos acompanhem, fiquem de olho, porque por esta mesa passarão outras e outros profissionais tão competentes quanto elas. Até o nosso próximo encontro. Tchau.